O que vocês veem agora na tela é a comparação do trabalho que eu recebi de um dos meus inscritos e do outro lado, certamente, é o projeto que eu recriei. E neste vídeo nós iremos introduzir este novo quadro, onde eu irei receber projetos vossos e depois recriá-lo a fim de buscarmos melhores resultados. Então, sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo. Boas pessoal, já tenho aqui na tela o PSD do inscrito que eu recebi. E na verdade este inscrito é um aluno meu da Academia de Design. Então, eu sinceramente falando, logicamente que a esta altura eu já vi o PSD e sinceramente falando eu estou bem satisfeito com o que ele apresentou aqui, porque uma das coisas que eu sempre deixo claro em sala de aula é que existem procedimentos realmente corretos para fazerem as coisas e não simplesmente fazer de qualquer forma, porque claramente que quem acredita que o importante é chegar no resultado. Mas eu acredito que o importante é chegar no resultado fazendo as coisas certas. Então vamos analisar junto o PSD. Fazendo uma análise do PSD, do trabalho em geral, primeiro é que eu acho. Eu não gosto desses efeitos assim. Adicionar um background e simplesmente meter ele desfocado, simplesmente meter desfocado, é um jeito muito amador e eu detesto mesmo esse resultado. Inclusive, se desfocar determinadas áreas aqui, reparem que de alguma forma fica até mais interessante, porque é importante que exista uma certa textura do background. E se for para desfocar o background, existe uma forma melhor de fazer e não simplesmente o desfoque gaussiano. E pelo menos quanto à questão do background, essa parte não acho top. Esse chão está horrível também. As imagens, idem. Mas o que é que eu acredito? Que primeiro detalhe mesmo, primeiro detalhe, a Nene não tem essa vibe. Por exemplo, aqui nós temos uma vibe meio chique, mas a Nene tá vestida de uma forma bem streetwear. E a Nene tem muito essa coisa, streetwear, vibe futurista. Então, eu acredito que esse estilo combina mais com a Nene do que este. Esse é o primeiro reparo. Porque quando formos criar trabalhos para pessoas, é necessário que o nosso trabalho represente a essência da pessoa em questão. E quanto à questão da essência, para mim está mesmo reprovado. Não gosto. Então vamos logo passar para a comparação desses dois trabalhos. Primeira coisa, já falei sobre a vibe. E pessoal, fiquem descansados que nós iremos recriar cada elemento para vocês entenderem. Simplesmente estamos ainda a fazer um comparativo dentre esses dois trabalhos. Fiquem descansados. Então, primeira coisa aqui, deixa eu meter esta aqui mais para aqui. Boas, agora está melhor. A primeira coisa, reparem que eu reduzi o número de fotografias. E é justamente naquela filosofia menos é mais. E acredito que esta fotografia aqui já era demais, não precisávamos. E reparem que eu destaquei melhor esta fotografia e posicionei esta à frente desta, porque esta não, ficando atrás não ficou ficha aqui e dando mais destaque a ela, de alguma forma realçou melhor esta fotografia, até porque essa já tem muito destaque, então de uma forma ou de outra já seria bem perceptível, já estaria bem evidente. Agora, o título aqui, o nome da Nene, reparem que ela afastou muito as fontes, afastou mesmo demais, e esse tipo de fonte não combina muito quando muito afastada. Deixa eu ver de que fonte se trata. Born Wild. Essa fonte combina melhor. Eu não tenho esta fonte. Não tenho mais esta fonte. Então vou, por exemplo, meter. Reparem que uma fonte mais clássica, sim, combina melhor nesta vibe de estar mais distante uma da outra. Mas o objetivo deste pôster não é ser algo clássico. Então reprova aqui. E reparem que o texto que eu adicionei aqui tem mais vibe. O texto que eu adicionei aqui tem mais vibe. E se tratando de um pôster para Nene,
é necessário que tenha mesmo mais vibe. Então, pessoal, dito isso, vamos agora ao que interessa, que é o passo a passo desse novo projeto. O que é que vocês acharam do update? Este é o antes e este é o depois. O que é que vocês acharam? Me diga aí nos comentários. Agora vamos lá criar este trabalho. Bora. Primeira coisa, eu simplesmente melhorei alguns detalhes aqui em relação ao projeto passado. Por exemplo, a sombra. Essa sombra não está muito fixe. Nós poderíamos melhorar, mas pelo contexto do projeto que nós temos, não precisamos ser muito rígidos quanto a isso, porque a sombra não estará muito evidente. A sombra não estará muito evidente, então não precisamos. Então, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi o chão. Eu adicionei o chão. E eu vou adicionar novamente o chão aqui com vocês, para vocês pegarem as técnicas que eu utilizei para este chão. E o que é que eu fiz? Adicionei esta imagem. Reparem. Adicionei esta imagem. Depois, selecionei esta região que eu pretendia remover e criei uma máscara. Inverti a máscara para remover. Depois, o que é que eu faço? Tem algumas informações que eu removi daqui, as propriedades. Depois, o que é que eu faço? Nas propriedades, venho aumentar a difusão para que, reparem que quando aumentamos a difusão, nós temos um recorte muito seco. E quando nós aumentamos a difusão, ele vai melhorando. Então, vamos melhorar aqui com a difusão. Prontos. Agora, uma das coisas que eu fiz depois para termos um resultado mais interessante, eu criei um grupo e neste grupo criei uma nova máscara. E nesta nova máscara, eu diminui o pincel desta forma e fiz o seguinte: inverti e diminui deste jeito para adicionar o fundo em zonas bem específicas, deste jeito aqui. Depois posso remover também, usando a máscara. E nós já falamos sobre a importância das máscaras nos outros vídeos. Reparem que se eu adicionar um background preto, reparem, quando eu adiciono um background preto, ele fica bem mais interessante do que manter simplesmente assim. E muitos designers mantêm simplesmente assim, mas eu acredito que dessa forma fica mais interessante, porque ele dá logo evidência em uma parte específica e torna o resultado melhor. E eu posso ainda, diminuindo a opacidade, posso remover mais aqui nessas zonas que de alguma forma tem muita luminosidade, posso remover mais. Foi isso que eu fiz. E logo em seguida, reparem que nós temos um background. E esse background, pessoal, não tem nada do outro mundo. O que é que eu fiz? Simplesmente peguei nos backgrounds que eu tenho aqui e adicionei este background aqui. Simplesmente isso. Adicionei. Esse é um background que eu já tinha. Adicionei apenas esse background. Sem muito mistério. Simplesmente adicionei. Então, eu vou considerar esse que eu já tenho aqui adicionado, porque reparem que nem sequer tem efeitos nesse background. Eu quis adicionar um efeito, mas não adicionei, então posso excluir. Já tenho aqui o background. A outra coisa que eu fiz no chão foi justamente, primeiro, usei a camada de matiz saturação para escurecer mais. Reparem, colorir e escurecer mais. E usei também o equilíbrio de cores para trazer o tom mais real do chão. Basicamente é isso, reparem. Primeiro tenho aqui o chão. Primeiro usei equilíbrio de cores, tá aqui, os tons médios, a configuração é essa.
Nos realces não usei, nas sombras também não usei. Basicamente é isso. Para mudar o tom, usei o equilíbrio de cores. Depois do equilíbrio de cores, usei a matiz e saturação em uma região bem específica. Reparem que adicionei a função colorir, a saturação aumentei para 45, diminui a luminosidade e a matiz está aqui, o tom. E neste tom simplesmente pintei zonas mais próximas do meu background, reparem, zonas mais próximas do meu background para ter essa transição deste detalhe do fundo que eu adicionei com o chão que eu adicionei também, de forma a criar uma imagem única. E isso também chama-se manipulação de imagens, porque o objetivo é fazer parecer que este chão faz parte desse background, o que na verdade não, são fusões de imagens, ou seja, são duas imagens que eu uni. Então, basicamente, pessoal, é desta forma que eu fiz o background e o chão. E reparem que este fundo em si já combina com o tom da pele da Nene. Nesta fotografia, pelo menos, devido a esses tons beijos que nós temos aqui. Então, eu nem sequer fiz o tratamento nesse projeto. Fiz algo bem rapidinho só para nós vermos que seria possível melhorar. Agora, este é o chão que eu adicionei para explicar a vocês. Então, quanto à questão da fotografia, um detalhe que eu fiz é o seguinte. Vou ocultar este. Uma das recomendações que eu normalmente dou é o Agnaldo, que é o dono do PSD, ele havia adicionado este efeito. É brilho externo. Não sei o porquê que ele adicionou, pelo menos no projeto dele, eu também não achei que ficou muito top. Então, não faz sentido aqui, então eu removi. O tratamento fotográfico é o mesmo Agnaldo que fez, em função que nós aprendemos sobre câmera RAW, acredito, porque ele usou apenas o câmera RAW. Então, pessoal, outra coisa, a única coisa que eu fiz aqui foi a transição suave. Usando o gradiente, fiz a transição suave. Aqui e aqui podemos usar pincel para fazer algo bem mais interessante mesmo e com maior precisão. Tá aqui. Foi a transição suave. É isso. E depois, pessoal, na nossa próxima camada, temos aqui este efeito, que basicamente o que é que eu fiz primeiro? Inverti. Nós temos aquele, o efeito normal é este, que é aquela fumaça, a fumaça. O que é que eu fiz? Como este nosso conceito é meio dark, eu inverti para termos o preto e depois abri, no caso, criei uma camada de cor sólida, deixa-me só pegar o código desta cor, criei uma camada de cor sólida, assim, e adicionei aqui. Reparem que com esta técnica eu consigo ter a cor que eu bem entender. Reparem, consigo ter qualquer tom nesta parte aqui. E depois reduzir simplesmente a incidência dele aqui no grupo para reduzir absolutamente tudo em 75, menos 25%. E já começamos a ter um efeito bem interessante. Então, dando sequência, pessoal, mas antes, se porventura estiveres a gostar deste conteúdo e certamente gostarias que eu trouxesse mais conteúdos como esse, então não perca tempo, pessoal, se inscreva no canal, estamos prestes a atingir os nossos primeiros 1000 seguidores e o objetivo certamente é termos muito mais que 1000 seguidores. Então, pessoal, vamos a isso. 1000 inscritos, desculpa. Então, vamos a isso. Aqui é a sombra, tal como disse para vocês, nem sequer darei muita atenção a isso, porque esse nosso projeto é dark, então as sombras não serão muito visíveis. Este é um efeito também que o Agnaldo adicionou. Eu vou remover também daqui, não tem necessidade. E
Depois a outra coisa que eu adicionei foi a vinheta. E a vinheta eu fiz mesmo manualmente. Fiz manualmente, mas não se preocupem que eu vou explicar para vocês como é que eu fiz. Vou eliminar esta e basicamente a vinheta foi feita desta forma. Eu crio uma forma, no caso, uma elipse e preencho as bordas, no caso, os quatro pontos. E depois preencho os 4 pontos. E depois, pressionando Ctrl, clico na forma, reparem que ele automaticamente já gerou a seleção. E inverto, no caso, inverter seleção. Depois, crio uma camada de cor sólida. Reparem que desta forma nós já temos aqui a nossa vinheta, mas ela está bem dura. Então vamos agora usar difusão para tornar a nossa vinheta mais deste jeito, mais suave. E depois é simples, pessoal, simplesmente devemos reduzir e meter, por exemplo, podemos meter um tom idêntico ao nosso céu, mas um tom mais escuro. E desta forma nós temos a nossa vinheta. Depois da vinheta, adicionei alguns efeitos finais e eu vou mostrar para vocês quais são esses efeitos. Deixa-me simplesmente confirmar. Vamos começar pelo efeito de giro. Então, Ctrl Shift E para nós termos todo o nosso projeto aqui. O que é que eu fiz? Vim em distorção, no caso, temos desfoque, desculpa. Temos o desfoque, onde é que está a galeria de desfoques? Desfoque de giro, é este. Então, vocês vão aplicar o desfoque de giro do mesmo jeito que fizemos. Vamos procurar preencher mesmo o máximo de espaço possível aqui na nossa imagem. Aqui está ok e vou dar ok. Ele vai processar o nosso efeito. Boa. Agora vamos simplesmente fazer os ajustes. Por exemplo, não precisamos aqui, inclusive posso diminuir a incidência para estar mais leve. Posso adicionar um pouco aqui, reduzir. Então, pessoal, basicamente aqui é simplesmente ajustar à medida que achar stop. Aqui não preciso ter nem um pouco, aqui vou adicionar um pouco e basicamente é isso, pessoal. Reparem, um detalhe que faz toda diferença. E aqui nós temos o nosso efeito. Agora, outro detalhe que eu muito uso também, depois vou novamente fazer isso, Ctrl, no caso, Command, Ctrl, Alt, Ctrl, Shift, E. É como se tu selecionasses tudo e depois mesclasses. É isso que tu vais conseguir. Então, vou agora adicionar nitidez a partir da alta frequência. Reparem que conseguimos ter mais nitidez. Posso duplicar para ter mais, mas já está muito bom para mim assim. Então vou agora 45. Boa. E para concluir, eu adiciono sempre um ruídozinho aí no nosso projeto e posso reduzir a incidência também. E basicamente, pessoal, isso são os efeitos visuais. São os efeitos finais, desculpas. Os efeitos finais que eu adicionei. Depois, pessoal, temos o texto, que não tem segredo.
Esse texto NEN vocês podem conseguir de várias formas. Podem conseguir usando um efeito de texto, um mockup de efeito de texto, ou como também podem conseguir na partir da inteligência artificial. Vocês podem escrever com uma fonte semelhante a esta e pedir a eles para gerar, por exemplo, um efeito de texto na vibe cristal, neon, coisas assim. É só vocês buscarem referências e vocês vão facilmente conseguir gerar um resultado de texto assim. E depois adicionarem o vosso texto, que no caso é a vossa assinatura. E para fechar, tenho aqui as cores FM, por exemplo, adicionei esta em 35, esta também em 30, em 20% e os ajustes finais em 55, no caso a camada global em 55. E desta forma, pessoal, temos o nosso resultado final. Vamos agora comparar. Nós temos este, certamente com muito mais camadas, e temos este com menos camadas e muito mais simples. Então, pessoal, se gostaste deste conteúdo, deixa a sua inscrição aqui no canal, seja um inscrito, porque muito provavelmente o próximo vídeo a ser feito será com um dos teus trabalhos. Então, sem mais demoras, até já.